Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. E nessa quinta-feira, dia de Terapia do Amor, estaremos juntos às 8 da noite, aqui no norte de Londres. Você é o nosso convidado, aí em fora de Londres, todas as igrejas estarão na sua respectiva igreja. Mas lembre-se que nessa palestra, todos os solteiros são convidados, todos os casais, você que tem um relacionamento, tem lutado pelo seu relacionamento, são convidados. E as famílias. Porque no curso A Reconstrução do Eu, nós temos aprendido lições valiosas que estão nos ensinando como ser pessoas melhores, seres humanos melhores. E se você se torna uma pessoa melhor, com certeza o seu ambiente também muda, porque as suas atitudes, as suas reações vão ser ações e reações guiadas pelo arquiteto da criação, o arquiteto do universo, que é Deus. E nós estamos baseando esse curso da reconstrução do eu na palavra de Deus. Então todos estão convidados, independente da sua religião. Nós, durante esse programa, vamos ter testemunhos de pessoas, inclusive um casal, que vai falar a respeito da transformação na vida deles e na família, como casal. Tá certo? 020-7272-10, você pode incluir a partir de agora o seu nome, o nome dos seus familiares, o problema que você tem enfrentado, ou, se você preferir, pelo nosso e-mail, né? Você pode apresentar ali, incluir o seu nome ou os seus problemas. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Eu era uma pessoa complexada, né? Então eu não acreditava no amor porque eu não acreditava em mim. Eu me achava feia, eu não achava que eu não ia dar certo nunca com ninguém. Eu tive dois relacionamentos, né, que foram frustrados. O primeiro foi porque ele não me considerou. Eu acho que ele não gostava de mim, da forma que ele falava, né? Então ele não me valorizou. A gente brigava muito e acabou não dando certo, então eu acabei terminando esse primeiro relacionamento. O segundo também foi meio que parecido, né? Porque ele não lutou por mim, a gente passou uma situação junto e acabou terminando. Então, depois desses dois relacionamentos, eu me fechei. Eu falei assim, eu não quero mais saber de vida sentimental. Eu vou seguir em frente a minha vida e não quero mais, porque eu não acreditava mais. Não tinha perspectiva, né, de encontrar alguém. Então, quando eu vinha falar de vida sentimental pra mim, falar, não, isso daí não é pra mim. Não vai acontecer comigo. Pelo meu pai ter nos abandonado desde pequeno, então eu nunca tive um exemplo de vida sentimental. Por eu não ter esse exemplo de pai, de como agir como homem, né? Tinha essa dificuldade, essa timidez de chegar numa moça. Eu até ia, mas quando eu chegava, né? Perto de uma moça eu não sabia o que falar, então isso que atrapalhava um pouco. Queria vir na terapia, porque eu achava que não valia a pena. Então muitas amigas ficavam insistindo para mim vir, não vai, você tem que se dar uma chance, você tem que, né, aprender, você vai mudar, você tem que tirar esse pensamento. Então de tanta insistência eu comecei a ir. Aí eu comecei a assistir as palestras e comecei a me interessar. E eu falei, não, eu tenho que mudar. Porque eu tinha muita insegurança, muito medo, e aquilo eu comecei a entender o que realmente era a terapia, mas que antes de eu ter um relacionamento eu tinha que mudar primeiro. Esse foi o primeiro passo, né? Eu tinha que mudar, me limpar primeiro para depois eu conhecer alguém. E aí foi acontecendo. A mudança foi começando dentro de mim, eu comecei a tirar o complexo, a tirar tudo aquilo que estava me atrapalhando. E eu estava no meu trabalho e o Renato Cardoso estava falando sobre vida sentimental, sobre terapia. Aí eu comecei a me interessar, porque eu não tive nenhuma direção, eu queria aprender. Quando eu
comecei a participar da terapia, eu comecei a aprender, receber direções de como me comportar como homem dentro de um relacionamento. A gente tem que aprender a se quebrar, né? Então eu tive que ir moldando primeiro. Eu fui pra palestra não para arrumar alguém. Eu fui para cuidar de mim. Eu precisava primeiro cuidar de mim para depois, futuramente, eu encontrar alguém. Então eu fui aprendendo e fui colocando em prática. Então aí as coisas começaram a mudar, o pensamento começou a mudar. Eu entendi que eu tinha um valor, né? Eu tinha um valor que eu não precisava carregar aquele complexo dentro de mim. Então foi uma das primeiras coisas que mudou. E aí depois foi o pensamento em relação à vida amorosa. Eu comecei a olhar a vida sentimental de uma outra forma, de que tudo tem jeito. E o tempo foi passando, né? E eu tinha uma amiga, e essa amiga me apresentou, uma moça muito bonita até então. Ela falou dele pra mim, mostrou a foto dele, e aí eu gostei, né? E aí foi quando a gente marcou o nosso primeiro encontro. A partir daquele primeiro momento que a gente teve no primeiro encontro, a gente, sabe, teve aquela confirmação e encaixou perfeitamente. É muito bom pra ser verdade, né? Tá um tempo como se tivesse alguma coisa errada. Mas não, era realmente porque a gente se encaixava em tudo. A gente não precisou forçar nada, foi algo natural que aconteceu com o tempo. Depois de 1 ano de namoro a gente noivou e depois de 6 meses a gente casou. Obedece, quando a gente coloca tudo em prática e a gente tira o que tiver que tirar, muda o que tiver que mudar, as coisas acontecem. Hoje eu sou um Diego diferente daquele. Acabou aquela timidez toda. Hoje eu sou feliz, de verdade. Ele é tudo que eu esperava, mais do que eu esperava, né? Então ele me completa da forma que eu imaginava que ele completaria. É o homem dos meus sonhos. Chegou ao fim das suas forças, não sabe mais o que fazer ou a quem ligar para desabafar ou pedir ajuda? Então ligue e receba as respostas e a ajuda que tanto precisa. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou a história da Aline e do Diego, que foram reconstruídos, cada um separadamente. Você viu que o Diego, ele não tinha referência de pai. E normalmente, quando o homem não tem referência do pai, ele aprende de outras formas, aprende, né, pelo que a vida ensina. Então, mas ele vai buscar uma referência, seja um amigo, seja um outro familiar, seja uma pessoa que serviu como referência. Na sua maioria, a referência não é boa. Então, você viu que na história do Diego, a vida dele estava indo de mal a pior. E a Aline, praticamente, ela sofreu com os relacionamentos anteriores e ela não tinha mais confiança em si mesma. Então, no curso da reconstrução do eu, que já estamos na fase, né, da estrutura, da infraestrutura, da estrutura interna desta construção, que faz parte das nossas emoções, estamos tocando no assunto que fala a respeito das nossas emoções e do nosso raciocínio. Nós estamos aprendendo a dividir e entendendo que como aplicamos a emoção ou o raciocínio para resolver os problemas. Se você já sabe a resposta, inclua aqui nos comentários aqui da onde você está assistindo, das redes sociais ou do nosso WhatsApp. E se você não sabe, participe da terapia. Hoje mesmo às 8 da noite aqui em Finsbury Park ou aí na sua localidade. Não perca essa oportunidade de investir. Você solteiro vai investir em como aprender a se reconstruir e como investir no seu relacionamento futuro. Você que já tem um relacionamento, você vai entender como resolver os problemas. E você que tem a sua família, você tem lutado pela sua família. Nós temos muitas mães que oram pelos filhos, né? E assim sucessivamente, você tem aprendido como ter a sua família em harmonia. E esse curso tem trazido muitos benefícios. Vamos agora
a mais um intervalo. Já voltamos com vocês. Eu conheci o meu primeiro namorado com 12. Aos 14 anos eu engravidei, casei aos 14 e tive a minha primeira filha com 15 anos. Era um relacionamento que até uns 3 anos de casada foi um casamento bom, perfeito. Como eu conheci ele muito jovem, eu não tinha visão do que era o ciúmes. Quando eu fui ficando da parte adolescente, que já foi no casamento, eu vim ter adolescência casada, já. E aí veio a questão do ciúmes se agravando, contendas. E por último, por fim, eu sempre conversava, mas não adiantava nada. E falou que se fosse de acabar com o nosso relacionamento, que a vida da gente também não tinha mais por que continuar. Quando ele foi trabalhar, eu aí fugi. Eu fugi com as minhas filhas. Peguei minhas filhas e saí de dentro de casa para não voltar mais. Eu me sentia muito carente. Eu achava que a minha vida só estava completa se eu tivesse alguém do lado. E com 3 meses somente, aí eu tive o contato com o meu marido atual. Na minha vida amorosa, todas as mulheres tipo assim que eu namorei, que fiquei, era mais só para judiar. Eu era tão perverso que ela dormia, eu postei faca debaixo do travesseiro para me matar. Minhas palavras eram muito pesadas, que até mesmo eu nem me conhecia. E por que eu sou assim? Então eu tinha um comércio, né? Aí a Thaís chegou lá. E então a gente se bateu. Aí, os 3 primeiros anos foi bom. Ele tinha um comércio, eu deixei o meu emprego, fui auxiliar ele nesse comércio. Só que daí, ele tinha 3 filhos do casamento anterior e eu tinha minhas 3. Então, juntou as crianças, todos na mesma casa, e o comércio foi se definhando, porque o nível de inadimplência começou a ficar muito alto e perdendo o controle financeiro. Nisso começou as contendas, aí sim eu vim conhecer com quem eu estava morando de verdade. Nossa, eu chamava ela de fracassada, você não é de nada, você é o mal, o pior mal que o Satanás colocou na minha vida. Eu falava assim, mais para frustrar, eu aumentava mais as palavras, para frustrar mesmo, para ver ela sofrer. Não tinha diálogo, não tinha contato, né? Um relacionamento muito, muito frustrante. Ele tinha muita satisfação de me ver chorar. Sempre falava para mim que o fato de estar comigo não impedia que ele fosse embora ou eu, porque ele já tinha vindo de 2 relacionamentos, então para ele tanto fazia. E eu falava para ela assim, ó, você é mais uma. Se eu separar de você, mais outra, para mim não muda nada não. Eu já vim de 2, 3, 4, 5, 10, 100, não vai mudar nada. Não vai fazer diferença na minha vida. Você é apenas mais um que apareceu na minha vida. Ele ficava 15 dias, a gente dormia no mesmo quarto, na mesma cama, e eu sem ouvir a voz dele durante 15 dias. Ele não falava comigo de jeito nenhum. O sangue nordestino, ele tem esse costume de quando briga, ficar 15, 20 dias sem se falar, mesmo dormindo na mesma cama e debaixo do mesmo teto. E eu era desse tipo de pessoa. O dia que mais me deixou preocupada foi um dia que eu amanheci com cheiro de gás, que ele tentou tirar a nossa vida. Ele tentou contra a vida dele e a nossa também. Cada dia piorando. E eu tive o contato com a palestra, eu tive convite. Mas eu não acreditava. E nem na situação que estava o meu casamento, não tinha mais jeito. E eu vi aquele testemunho, eu tinha certeza que era comprado. Que as pessoas recebiam algum tipo de cachê para expor a vida. E então eu falei assim, bom, de qualquer forma já está tudo acabado mesmo, eu vou tentar. Mas naquela ciência de que não funcionava nada. E aí eu comecei. Ixi, mais uma bobona que vai lá para procurar ajuda que não tem. Eu fui colocando em prática os ensinamentos, fui colocando meu testemunho dentro de casa, fui falando, tentando colocar com as palavras que eu ouvia na palestra dentro de casa, eu já não debatia mais.
eu gostava do combate, tipo, como fosse uma zona de guerra. Tipo assim, ela falar uma e eu falar duas. E o negócio eu gostava de ver o fogo voar. O circo pegar fogo, como diz o ditado nordestino. E tipo, eu catucava, mas não tava saindo mais aquela resposta que eu queria ouvir dela. Tava quieta. Ela dava as costas pra mim e deixava falando sozinho. Eu aprendi a gostar de mim. Eu aprendi a ter amor próprio, porque eu vi que eu não tinha. Eu não tinha como passar pra ele aquilo que eu não tinha. E saí me incomodado. Digo, rapaz, eu vou atrás dela pra mim saber o que tá acontecendo, né? Vou cair pro lado também, pra mim ver. Aí que eu comecei a ir junto mais ela. Cara, você me trata tão bem, me quer o meu bem, ó. Me trata tão legal, fala comigo assim, eu sou um lixo mesmo, hein? Eu digo assim, eu não sirvo pra viver, nem no meio dos animais. Porque os animais já têm seus diálogos, tudo, né? Cada um tem seu parceiro, cada um cuida do seu. E eu não tô servindo nem pra isso. Nem pra animal eu tô servindo. Era assim que eu pensava. E com isso mudou totalmente a mente. E colocando em prática, eu consegui o que eu achava que não ia conseguir nunca. Tudo que eu pensei que era mentira, que era conversa fiada, realmente existe. Então eu aprendi a ser humilde, a ver com outros olhos. Tipo assim, mesmo ainda contra o meu eu, aquele machismo meu, eu comecei, tipo assim, me policiar. E aí foi. Aí teve um certo dia que eu achei tão bom o negócio, tava me fazendo tão bem, aquela alegria, aquela felicidade dentro de mim, eu mudei da água pro vinho. Aquele não era turrão, ruim. Hoje eu sou realizado, sou feliz, sou diferente. Como marido é sem palavras hoje. Hoje ele como marido é uma pessoa assim excepcional, sabe? Cuida, se preocupa. Hoje resolveu o problema conjugal, sentimental, família e ainda resolveu o problema financeiro. Não tem aquelas contendas, aquelas brigas, aquelas união. A gente sempre se combina. A Thaís é a rainha da minha vida. E com toda essa mudança na minha vida, aquele pensamento anterior que eu tinha, que as palestras eram bobagem, que não resolvia nada, que não servia para nada, hoje eu posso falar, pode fazer, pode buscar, pode praticar, porque existe solução sim, dá certo sim, e eu tenho certeza que sim, porque eu vivo isso hoje. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, meu Pai, que o teu poder venha de encontro à necessidade desta pessoa. Talvez ela está enfrentando crises, meu Deus, na vida pessoal, na vida espiritual, na família, seja onde for. E eu te peço que o Senhor venha dar a direção que ela precisa. Talvez ela tenha buscado de várias formas, meu Deus, há muito tempo, mas através da tua palavra, nós cremos que encontramos a saída, encontramos a solução e a tua palavra diz, invoca-me no dia da tua angústia e eu os atenderei. Meu Pai, ouça a oração desta pessoa e pela fé, em nome de Jesus, seja ela renovada, fortalecida e abençoada. Consagra a água agora e todos aqueles que beberem da água sejam abençoados. Beba da água com fé, seja abençoado aí agora. Graças a Deus. Tenha certeza de uma coisa, quando nós colocamos os nossos problemas na mão da pessoa certa, que é Deus, nós podemos ver o resultado. Nós podemos ter a certeza, a convicção de que independente da situação, a saída, a resposta, ela é mais do que garantida. Lembre-se que domingo, às 10 da manhã, nós aqui em Finsbury Park temos a concentração de fé e milagres. Convide a sua família, os seus amigos, não venha sozinho. Que Deus abençoe a todos e até lá.